Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Tem um tempinho já que eu gravei esse último vídeo, que foi lançado semana passada. Eu gravei ele mais ou menos no final de janeiro, a gente já tá no final de fevereiro. Apesar que vocês só vão ver esse vídeo em março mesmo, né? Hoje é dia 27 de fevereiro, o penúltimo dia aí do mês. E tô no meu penúltimo dia de férias, praticamente, antepenúltimo, né? Porque hoje é sexta. E minhas aulas começam segunda-feira, minha rotina volta segunda-feira. Esse ano, muita coisa vai mudar na minha rotina, no meu dia a dia. Eu tô muito empolgada, tô muito ansiosa, assim, eu estou muito eufórica mesmo. Eu espero que dê tudo certo. Se não der, né, não tem muito o que fazer, aí já é pra Karen do futuro. Mas eu também tô tentando aproveitar meu restinho de férias, né? Hoje eu quero estudar. Infelizmente, eu estudo mais cedo, agora é praticamente a hora do almoço. Eu geralmente estudo mais cedo, mas deu um problema ali no portão e eu sou a única pessoa que tá em casa, então eu sou a única que tá conseguindo resolver mais ou menos essa questão do portão, aí acabou atrasando um pouco no meu dia, né? Mas não vamos deixar isso me atrapalhar, né? Nesse vlog de hoje, então, eu quero mostrar basicamente o que eu vou fazer nesse dia de hoje. Como eu falei, eu quero estudar. Por mais que eu tô de férias, eu tô estudando alguns conteúdos já vistos da faculdade. Eu tô revisando, tô me aprofundando, tô vendo alguns novos tópicos, principalmente das matérias que eu tenho mais dificuldade ou daquelas que eu não tenho tanta, mas tem muita coisa. Por exemplo, direito civil eu não gosto, acho muito difícil e tem muita coisa, então eu tô dando uma repaginada, uma recapitulada. Direito penal eu já gosto, mas também tem muita coisa, muito fácil de esquecer. Então eu tô dando bastante foco, né, nessas matérias. E apesar de eu estar estudando, eu também tentei aproveitar bastante as minhas férias, porque eu percebi que eu tava só estudando. Não tava fazendo nada pra me divertir, eu tava ficando estressada, não tava vendo filme, não tava vendo série, não tava fazendo nada que eu gosto. Então eu dei uma diminuída nos meus horários de estudo e passei a fazer hobbies e coisas que eu gosto. E um novo hobby, assim, que entrou na minha vida foi os jogos online, vamos assim dizer, né? Recentemente eu montei um setup pra mim e eu não tenho experiência com esse tipo de jogos. O máximo que eu joguei foi no PS2 do meu irmão, quando a gente era mais novo. Eu gostava muito de Mortal Kombat, um que... não sei o nome dele, mas era um que não era de luta em si, era um que você tinha que passar umas fases, e aí era o Liu Kang e o Kung Lao, assim. Eu amava esse jogo, era o que eu mais tenho memória. Mas, então essa foi minha única experiência, né? Esses joguinhos, assim, de PS2. Tem muito tempo que eu não jogo. E aí, quando eu montei o setup, um dos motivos é que eu queria jogar jogo, né? Eu queria começar a fazer novas coisas, né? E aí, eu tô me aprofundando, sabe? Eu comecei a jogar alguns joguinhos. Eu tô achando muito difícil, quase todos, porque eu não tenho mobilidade, assim, Sabe, eu não consigo clicar nos botões direito, tipo, fazer assim, aí clicar aqui no CTRL, no Shift, eu não consigo muito bem fazer isso. E por eu ser canhota, eu tenho que usar o mouse com a mão direita. E eu sempre usei o mouse com a mão direita e com a mão esquerda, né? Nunca foi um problema. Mas às vezes, como eu tenho muita coisa pra fazer, eu tenho que mexer no mouse, eu tenho que mexer na mão, assim. Eu travo, aí eu preciso olhar pro teclado, aí quando eu olho pra tela eu já morri ou eu fiz alguma coisa errada, enfim, né? E aí eu tenho jogado alguns novos jogos. Eu tô jogando Counter-Strike, eu estou aprendendo, um jogo muito difícil, muito rápido. Tem que ter muito reflexo, tem que ter muito tudo. Então, assim, bem complicadinho, mas meu namorado gosta, então, né? Tô tentando jogar ali com ele. Eu comecei a jogar Fall Guys, ele que me recomendou. Pra mim é o melhor de todos, é muito engraçado, é um jogo muito bobo, muito engraçado. Eu acho ele muito fofo, então eu me divirto horrores no Fall Guys. E eu tô jogando, o que eu mais tô jogando mesmo, chama Blasphemous. Ele é um jogo indie, se eu não me engano. Eu tô gostando muito dele, mas ele é muito difícil, cara, é muito difícil. Eu morro toda hora, é muito difícil. Aí eu tenho que ficar buscando a culpa que fica onde eu morri. Aí eu vou e morro de novo. Nossa, é muito difícil esse jogo. E assim, eu cheguei num boss que eu preciso justamente ter mobilidade, eu preciso saber fazer isso aqui e tal, e eu não estou conseguindo. Tô pensando em pedir o meu namorado pra fazer pra mim, matar esse boss, porque eu não estou conseguindo, né? Mas eu tenho gostado muito, eu acho um jogo muito bonito mesmo. Eu gosto muito da estética cristã que ele tem ali, sabe? Essa coisa de penitência, aí tem os caras lá que estão todo deformado, esse trem assim, grotesco, enfim, né? Eu tô achando bem top, gostando muito. Mas tô achando muito difícil. Eu acho que pra quem joga há muito tempo não é tão difícil, né? Mas eu tô achando difícil pra porra.
Mas, então hoje eu quero estudar. Hoje eu vou estudar Direito Penal. Mais tarde, se sobrar tempo, eu vou estudar um pouquinho de japonês, porque assim, né, eu gosto muito de estudar línguas. Aí, só que eu estudo muito devagar, né? Esse ano eu quero melhorar um pouco isso. Eu quero estudar um pouquinho mais as línguas que eu estou estudando, né? E aí hoje eu vou tentar estudar um pouquinho de japonês, se não der, tudo bem. Mas eu quero também aproveitar um pouco o meu tempo livre fazendo uma atividade de lazer mesmo. Então, ou talvez eu vou jogar, provavelmente se eu jogar vai ser Blasphemous, porque é o jogo que eu mais tô ali, sabe, querendo jogar, fazer, completar as fases. Ou eu vou fazer algum outro hobby. Nessas férias, né, eu também tentei trazer hobbies que eu tinha interesse e alguns hobbies que eu tinha perdido. Igual eu falei no último vídeo, né, que eu tinha perdido um pouco da leitura, né? Então eu tô tentando trazer voltar com o hábito da leitura. Inclusive, eu preciso falar um pouco mais dos livros, né? Porque desde que eu gravei aquele último vídeo, já terminei de ler aquele que eu tava lendo, que é do Arsène Lupin. Eu já li outro, já estou em outro. Enfim, né? Dar uma atualizada. Mas eu também tô aprendendo a fazer crochê. Eu sempre tive muito interesse em aprender crochê. Tem uns 3 anos que eu falo que eu vou começar a fazer crochê e eu nunca faço. E aí, ano passado, eu ganhei um buquê. E aí, nesse buquê... Nossa, buquê lindo, maravilhoso, perfeito. Vou colocar a foto dele aqui, né? Enfim. Aí, lá tem um cachorrinho de crochê. Enfim, né? É um trabalho belíssimo, né? E aí, eu falei, vou começar a fazer crochê, né? E aí, esse ano, eu efetivamente comecei. Tá até aqui, minha coisinha. Esse aqui que eu uso pra treinar, né? É o que eu tenho. Eu tenho outras linhas ali, mas são linhas que desfiam. Então, eu só vou usar quando eu realmente começar a fazer alguma coisa. Aí eu sei muito pouco, eu já sei fazer correntinha, ponto baixo, ponto alto, mas é só isso também. Demora 400 anos também, né? E eu aprendi ponto alto de um outro jeito, eu não aprendi passando dentro do ponto. E aí eu quero reaprender passando dentro do ponto. E aí talvez eu faça crochê também. Nessas férias também eu tenho tentado desenhar um pouquinho mais. Pintar, eu gosto muito de pintar com giz pastel, eu gosto de desenhar às vezes, eu gosto de ficar organizando minhas coisinhas. Então, meio que eu tenho tentado ficar bem no ócio mesmo, sabe? Assim, bem, vou fazer nada, vou descansar a minha mente, vou assistir um anime aqui, vou assistir um filme que vai comer todos os neurônios do meu cérebro. Então, eu tenho tentado fazer esse tipo de coisa. Eu gosto muito de catalogar minhas coisinhas também. Então, eu tenho gostado muito de catalogar meus livros, catalogar a série. Eu achei um aplicativo que ele é tipo Letterboxd, só que de série e anime. Então, eu tenho usado bastante ele, assim, dentro do possível. E é isso. Então, nesse dia de hoje, nós vamos fazer isso. Provavelmente eu não vou conseguir estudar muito agora, porque, como eu falei, já tá no horário do almoço. Então, eu devo estudar uns 30 minutinhos e comer. Aí, depois eu vou tentar voltar a estudar. Não sei se vai dar também pra voltar agora, porque a questão do portão ainda não tá resolvida. Mais tarde o moço vai voltar aqui, e aí, né, não sei se eu vou ter que ficar lá acompanhando, provavelmente. Então, é isso. Hoje também, né, eu esqueci de falar, mas hoje também tem 2 coisas que eu estou empolgada, né? Eu comprei um óculos novo, eu fiz exame de vista e tal. Eu descobri que eu sou míope. Na verdade, eu achava que eu tinha astigmatismo, mas na verdade eu não tenho astigmatismo, eu sou míope. Bem baixinho, mas sou míope. E aí meu óculos finalmente chega. Gente, vocês não têm noção da ansiedade que eu tô pra esse óculos chegar. Porque era pra ele ter chegado terça-feira passada. Essa terça-feira dessa semana, na verdade, né? E aí ele deu um problema na lente. Ele chegou com a lente arranhada. E aí isso foi um luto pra mim, né? Porque aí teve que voltar pro laboratório. E aí eu estou pinicando de ansiedade. E hoje também eu vou jogar uma peladinha de vôlei com o pessoal que eu conheço, né? Espero que seja bom, porque eu gosto muito de vôlei, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa. Aí eu erro muito, aí eu fico me sentindo o pior ser humano do mundo. Mas, vamos lá, né? É isso por hoje. E espero que seja um dia bom, espero que vocês gostem. Que sono é esse? Que sono é esse, meu Deus? Que sono! Gente, esse cachorro tá de sacanagem com a minha cara. Olha onde que ele subiu. Isso é lugar de você subir, Euros? Euros. Euros. Tô falando com você. Esse é lugar de você subir?
Bom, gente, tem um tempinho já, desde a última vez que eu falei com vocês. Agora são 6 horas. Desde que eu gravei, eu almocei e estudei. E fiquei, né, atrás do moço do portão, porque ele tava resolvendo ainda o problema. Aí eu estudei penal, eu terminei todo o tópico que eu queria. E eu também estudei japonês, como eu mostrei aí no vídeo. Eu tô na parte bem inicial de hiragana, eu ainda tô aprendendo os caracteres e como faz realmente a escrita, porque tem todo um jeito certinho, um passo a passo, né? Então eu não tô aprendendo nenhuma palavra até o momento, eu tô nessa parte introdutória. E aí, tirando isso, eu não fiz mais nada, eu fiquei atrás do moço do portão, porque ele precisou vir, depois ele precisou ir resolver um outro negócio, depois voltar. Então meio que eu fiquei meio ansiosa ali, prestando atenção se ele tinha chegado, não, ir lá dar uma água, enfim. Foi isso meu dia. Aí quando eu vi, já era 6 horas, né, agora. Então agora eu vou fazer um lanchinho, porque eu não como desde o almoço, eu tô com muita fome. Provavelmente eu vou fazer umas torradinhas, e aí depois das torradinhas eu vou fazer os meus planos de aula. Eu sou professora de inglês numa escola EAD online, e eu não dou aula sexta-feira, e eu faço meus planos de aulas na sexta-feira, eu pego esse dia pra fazer isso. Mas vai ser bem rápido hoje, porque eu já adiantei ao longo da semana. E agora também eu tô com bem menos alunos, porque como minhas aulas vão voltar, meu horário não vai bater mais com alguns alunos meus. Então eu precisei dispensar eles por essa questão, né? E eu creio que não vai demorar nem aí 20 minutos, 30 minutos pra fazer esses planos de aula, são bem tranquilos, né? E é isso que eu vou fazer agora. Depois que eu terminar, eu vou lá buscar meu óculos. E depois disso, eu vou pro vôlei. Hoje eu não vou pra academia, porque vai ter o jogo de vôlei, com uma peladinha de vôlei que a gente vai jogar. E basicamente vai ser esse meu dia. Trago notícias não muito felizes pra mim. Eu fui lá buscar o óculos e quando eu tinha acabado de sair de casa, uns 2 minutinhos, eu recebi uma mensagem da moça da ótica avisando que o motoboy ainda não tinha passado e eles não tinham conseguido falar com ele. Então, assim, né, pelo horário, provavelmente eu não vou pegar meu óculos hoje, né? Então agora eu tô esperando o horário pra ir pro vôlei. E eu queria aproveitar e falar com vocês, atualizar com vocês a questão dos livros, né? Que eu falei que eu já tinha lido aquele de janeiro, que eu tava lendo no momento, e li outro. Então, quero falar um pouquinho deles aqui com vocês. Bom, o primeiro livro é esse daqui, do Arsène Lupin, né? As Primeiras Aventuras de Arsène Lupin, Ladrão da Casaca. Eu terminei ele, assim, demorei um pouco, pra falar a verdade. Eu não achei tão interessante. Eu tenho outros da coleção, eu tenho 3 no total. Eu tenho As Confidências de Arsène Lupin e Sherlock Holmes contra Arsène Lupin. E dos 3 foi o que eu achei mais sem graça, foi esse aqui de agora, esse último. Eu dei 3 estrelas pra ele. É um livro, assim, interessante, pra você dar uma relaxada, não é aquele livro, assim, pra você ler e sair pensando nele, assim, vamos assim dizer. Mas as histórias não me pegaram tanto. Foi umas 4 ou outra ali que me pegou, tem 9, se eu não me engano, e não achei tão interessante. Nos outros livros, apesar deles terem essa mesma estrutura, né, de serem livros ali pra você dar uma relaxada na sua cabeça, achar uma coisa engraçada, né, eu gosto bastante desses trem de detetive, policial, esses negócios assim, eles eram mais interessantes, os contos eram mais interessantes, sabe? Mas, de toda forma, é um livro, não é ruim, eu dei 3 estrelas pra ele. É um livro, assim, eu gosto dessa pegada romântica que o Arsène Lupin tem, sabe? Apesar de tudo. Então, recomendo pra vocês, né? De toda forma, eu acho que vale a pena a experiência. Mas, entre os 3, tem outros, se eu não me engano, são 5 ou 6. Só que eu acho uma coleção meio cara, né? Por ser tão pequenininha. Mais ou menos aí, na época que eu comprava, era mais ou menos R$50 cada um deles. Eu acho caríssimo. Mas eu acredito que dá pra pegar umas boas promoções. O que eu mais recomendo é As Confidências de Arsène Lupin. Achei ele bem top, dos 3 é os que eu mais gosto. Mas eu recomendo aí, de toda forma, é uma coleçãozinha bonita, né? Pra ter na estante, bem bonita. E interessante também, é gostosinho de ler. Como eu disse, são livrinhos ali pra você dar uma descansada na sua mente. Agora o próximo. O próximo, já adianto 5 estrelonas. Eu tenho ele físico, inclusive paguei só R$8 nele. Mas tá com meu namorado, porque ele tá lendo agora. É simplesmente A Metamorfose. O que acontece? Eu tinha marcado de ler esse livro com meu namorado, a gente ia ler junto, fazer uma leitura em conjunto, mas o livro é muito pequeno. Eu não achei que seria um livro tão pequeno assim, né? Eu sabia que era pequeno, mas não tanto. E tão rápido e gostoso de ler, assim, fácil de ler.
Então eu engoli o livro em 2 horas, e aí depois eu prestei pro meu namorado, aí ele terminou já, daqui a pouco, depois a gente vai conversar um pouco sobre o que a gente achou. Mas eu achei, assim, sensacional. Pra falar a verdade, eu dei 5 estrelas pra ele, achei um excelente livro. Foi a primeira vez que eu li o Kafka, ele é bem hypado, né? Eu tenho muita vontade de ler Cartas ao Pai dele e O Processo. Mas falando da metamorfose em si, eu já conhecia a lore ali, né? Que é, a gente tem o Gregor, e o Gregor, ele acorda um dia aí e tá uma baratona gigante lá deitado na cama, né? E aí, ele só se preocupa em ir trabalhar. Eu sabia até essa parte aí. Mas, quando eu li o livro, eu confesso que eu fiquei mais chocada. Eu achei o livro pesado, pô. Ele é pesado. Apesar dele ser muito gostoso, fluido de ler, ele é pesado porque o Sansa, ele só é um meio de sustento para a família dele. E só isso. Em nenhum momento a família dele tentou realmente resolver o caso dele. Eles cancelaram o médico. O gerente do trabalho dele viu ele naquela forma e não fez nada, né? Só saiu, fingiu que nada aconteceu, né? Ficou meio aterrorizado ali, mas ninguém tentou resolver o problema dele. O pai dele lá jogou aquela maçã nele lá e deixou a maçã apodrecendo nas costas dele. E, tipo assim, eu entendo, né, que o cara tava uma baratona gigante, né? Mas precisava desse tratamento. E você vê também ao longo do relato que ele realmente, o Gregor, ele só era um meio de sustento. Ele fala que as relações não eram mais tão afetuosas como no começo. Ele estava ansioso para falar para a irmã dele que ela ia poder estudar numa escola renomada com aula de violino, porque ela tocava bem violino. O pai dele, que estava anos sem trabalhar, encostadão lá, de roupão, foi prontamente trabalhar. E assim, o foco foi só esse, como nós vamos nos sustentar. E de certa forma, eles não estão errados, né? A mãe, o pai e a irmã. Porque quando você vive num sistema que você precisa de dinheiro para viver, né? Para viver dignamente, minimamente, às vezes nem isso, é o que eles têm que fazer isso, é ir trabalhar mesmo para arrumar dinheiro. Mas me choca um pouco, assim, me toca um pouco a falta de sensibilidade mesmo, diante da situação que o Gregor tava. O cara virou um inseto, pô. O cara era uma grande barata, nojenta, horrorosa. E ninguém foi atrás realmente de resolver. A partir do momento que o Gregor teve aquela condição que afetou ele de ir trabalhar, ele não valeu mais nada para a família dele. Todo mundo deu um jeito de se virar rapidamente. E tá bom que ele era uma barata e tal, né? Tem até uma parte lá que a irmã dele fala que aquele não era ele, né? Uma grande barata, nojenta. Então por que vocês não se livraram dela? Tipo assim, faz alguma coisa com isso. Não. Eles jogaram lá no quarto, deixou lá. Quarto feio, sujo, nojento. Ele com aquela maçã apodrecendo, ele vivendo uma condição miserável mesmo. E eu penso que não precisava dele ter virado uma barata para isso acontecer. Bastasse que ele quisesse sair do trabalho dele, ou, sei lá, adoecesse, ficasse meio doentinho ali alguns dias, e isso aconteceria. Ele viraria um nada pra família dele. E é meio triste, sabe? É bem chocante mesmo, porque não tinha uma relação verdadeira ali. Talvez até existia a mãe dele, né? A gente vê que é uma pessoa que é a pessoa que mais sente ali, né? Pelo menos demonstra, né? De maneira mais sensível a perda do filho. Filho este que estava lá, né? Ainda, né? Barata, mas estava lá. E até quando ele morre, é muito pesado. Porque ele morre e ninguém faz nada. A família não faz nada, a família nem sequer vai lá ver. A empregada só vai lá, arruma, avisa a família que tá tudo arrumado. Eles choram lá e tudo mais. Mas eles choram uma perca que, sabe, eles não tentaram não perder. Então, assim, eu achei muito triste, pô. Assim, vou mentir não, eu chorei pacas no final do livro. Porque quando você vê as reflexões dele, do quão indignado ele estava com aquilo, o quão triste, o quão ansioso que ele queria contar pra irmã dele lá no Natal, que ela ia estudar numa escola muito foda. E, sabe, é muito triste tudo isso. Mas, se alguém quiser me ler minha review, tá lá no Maratona. Novamente, 5 estrelas, foi um livraço aí, gostei muito. Agora eu vou lanchar, porque eu não cheguei a lanchar, eu fiz o plano de aula e já fui sair pra buscar o óculos, deu tudo errado. E aí eu vou comer minhas 2 torraditas aqui e ir para o vôlei. Então, gente, tô aqui pra finalizar o vlog.
eu confesso que hoje é segunda-feira, eu queria ter terminado o vlog no final de semana, no máximo no domingo, né? Mas não deu tempo, acabou que o meu final de semana foi bem corrido. Depois do vôlei, que foi bem bacana, eu recebi a mensagem que meu óculos tinha chegado, mas era muito tarde pra eu buscar, não tinha como eu ir, então eu fui buscar no sábado de manhã, inclusive esse óculos aqui, né? Ele é um modelo menorzinho, eu gostei muito dele, e assim, é bem diferente estar enxergando tão nitidamente, porque, como eu falei, o meu grau é muito pequeno, então eu achava que o embaçado que eu via era um embaçado bem normal, assim, nada demais. E eu fico agora em casa olhando certas coisas que estão mais longe de mim, colocando e tirando o óculos. E faz muita diferença, muita diferença. Então tem sido bem interessante, né, ver tão nitidamente. Sábado, o meu namorado veio pra cá, depois que a gente foi buscar o óculos. E a gente fez pastéis à tarde. Isso é uma coisa que eu amo fazer. A gente sempre fez muito aqui em casa, eu, minha mãe e meu irmão. E foi muito bom ter meu namorado também fazendo com a gente, foi muito especial. A gente fez pastéisinhos de carne, de presunto e mussarela, e eu e meu irmão, a gente inventou de fazer um pastel doce, que ficou maravilhoso, por sinal. Então, assim, foi um dia maravilhoso. No domingo, eu fui no CCBB ver a exposição do Yoshitaka Amano. Ela ia sair segunda-feira, né, no caso hoje, dia 2. E, assim, foi muito bom, foi absurdamente bom. Eu não sei nem descrever direito a sensação que eu tava, porque foi uma exposição completamente diferente do que eu tava acostumada. Eu gosto muito de ir no CCBB, então toda oportunidade que eu tenho eu vou. E foi lindo, gente, foi lindo. Todas, sem exceção, todas as obras eram muito lindas. Eu achei ele um artista extremamente eclético, tinha muitos estilos de arte, de técnica, de elementos, o arcabouço mesmo ali dele, artístico, é muito bizarro. As coisas que ele participou, algumas collabs, igual ele fez collab com Sandman, com Batman, com Final Fantasy. Foi muito bonito. Eu vi um filme lá que chama Angel's Egg. Fiquei com muita vontade de ver. E, cara, é bizarro você ver o desenho e você ver os traços, aonde o lápis passou. Tem uma obra lá que tem um menino com um braço nessa posição, que você vê que ele tentou desenhar o braço mais acima primeiro e ele foi lá, apagou. E é muito lindo, sabe? Eu achei a exposição muito grande, tem muitas obras dele. E mesmo se fosse maior, eu ainda iria querer ver. É muito bonito, eu fiquei o tempo todo pensando, imagina você ser uma pessoa com tanta coisa no seu nome, com tanta coisa maravilhosa, sabe? É muito linda a obra dele. Vou colocar aqui milhares de fotos que eu tirei. Eu tirei praticamente de todas as obras, eu fiquei realmente muito encantada. Foi a melhor exposição que eu fui até hoje no CCBB. Foi lindo, lindo. Se vocês tiverem a oportunidade de ver, de pesquisar um pouco sobre, né, a obra dele em si, eu recomendo muito. Eu achei lindo, eu amei. Eu fiquei muito assim... o tempo todo que eu tava lá, eu só conseguia pensar em como deve ser muito bom você ser tão foda. Mas enfim, gente, esse foi o vlog. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, curtam o vídeo, compartilhem também, né, com pessoas, né, que vocês tenham interesse, sei lá, alguma coisa assim que vocês acham que vão gostar. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, tchau, tchau!